Continuando a nossa aula sobre instrumentos orçamentários, agora nós veremos a LOA, o instrumento orçamentário por natureza, por excelência, Lei Orçamentária Anual, tá bom? Preste atenção que a LOA é o orçamento propriamente dito, é ali que tem receita e despesa. Os outros versam sobre receita e despesa. A LDO fala da receita de capital, da despesa de capital, melhor dizendo. O VPA também, mas aqui é que está número, é aqui que resolve. Vamos para a sua definição. É um orçamento propriamente dito, é um instrumento de efetiva execução orçamentária. É o planejamento tático de curto prazo da administração. Qual é a sua função, afinal de contas? Prever receita e fixar despesa. Então funciona assim, ó. Você é prefeito, acabou de ser eleito prefeito e você quer mudar o seu ente federativo, você quer melhorar as coisas, você quer papapá. Aí você elabora um plano. Esse planejamento é estratégico, é amplo, tá? Você quer melhorar a vida das pessoas, tem objetivos, tá? Então você elabora o PPA. Olha, eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde. Não estou falando de despesa aqui. Posso até prever algo relacionado à despesa aqui. Não estou falando do valor mesmo, tá? Esse PPA, ele é feito para ser elaborado, para ser executado em 4 anos, tá? 4 anos. Só que aqui não está dividido certinho. Isso, faz isso e aquilo. Não, são objetivos a serem atingidos, tá? Quem é que executa o PPA? É quem coloca dinheiro, quem arrecada dinheiro, não é que arrecada, mas quem prevê a arrecadação do dinheiro e quem executa na forma de despesa. É a planilha do Excel. Aqui, ó, é o seu plano para melhorar a sua vida. Aqui é a planilha do Excel, onde vai ter a receita e a despesa. Aqui é o plano para você melhorar a sua moradia, que você vai construir em 4 anos. Aqui é a planilha do Excel, que vai conter cada receita e cada despesa da obra em cada ano, tá? Cada receita e cada despesa da obra em cada ano, tá bom? Então aqui está o plano para você melhorar a sua moradia, fez um plano genérico para ter qualidade de vida. E aqui vai estar a despesa efetiva. Ó. Aqui 50 sacos de cimento. Cadê o dinheiro? Ah, com meu salário, com não sei o que, vendi o carro, não sei o que. E aqui? Ah, aqui para realizar essa etapa, eu vou precisar pedir emprestado, fazer um financiamento na Caixa. E com esse financiamento, eu vou comprar mais cimento, vou comprar telha, vou comprar não sei o que. Aqui vou pagar o pedreiro. Você entendeu? Então essa é a diferença. Tá? E a LDO entra onde? Estabelecendo as prioridades. Então a LDO está aqui, ó. A LDO está aqui. A LDO olha para o que foi planejado. O que você quer? Você quer uma moradia, né? Então ela olha para a conjuntura, olha para a lógica e diz, bem, nesse ano aqui nós vamos fazer isso. Disso aqui que está previsto, ô LOA, nesse ano nós vamos fazer isso. E aí sim a LOA vai dizer, opa, então precisa... Peraí, a casa começa por onde? Pela lógica? Por baixo. Não começa pelo telhado. Ah, LOA, você vai ter que construir, viu, LOA? Vai ter que fazer a terraplanagem, vai ter que fazer o piso e vai ter que fazer as pilastras aqui nesse ano, porque não dá para fazer tudo. Aí a LOA vai ver as receitas e as despesas para construir o que a LDO está determinando. Depois vem o que? Vem as paredes. As paredes, tá bom? E aí, para construir as paredes, receita e despesa das paredes. Aqui você vai ver, não, minha remuneração vai dar, vou fazer um empréstimo para pagar o pedreiro, para pagar o tijolo, para pagar não sei o quê. E aqui, LDO, o que você vai fazer? Olhando para cá, viu? A LDO está olhando para cá. A gente podia fazer o acabamento ou fazer o teto? A gente podia até fazer o acabamento, mas como vai chover, a conjuntura mudou. Ou melhor, vamos fazer o acabamento em vez de fazer o teto com tudo? Vamos só cobrir e fazer o acabamento, porque agora o acabamento está bem baratinho, teve uma queda aí de preço, está bem baratinho. Viu que ele olha a lógica, mas olha também a conjuntura e decide o que fazer? Está precisando do quê? Estou precisando disso. Ah, então está aqui. Por fim, nós acabamos aqui. Ó, tá? Então essa é a divisão de funções. Por isso que aqui está o orçamento, aqui a LOA, aqui a LDO e aqui o PPA. A LOA, LDO e PPA. Não é exatamente sincronizado, tá? É um
enviesado para frente, a gente vai ver ao final. Tá? O final desse módulo, vamos assim dizer. Mas é mais ou menos isso. Você entendeu? Por isso é o orçamento propriamente dito. É ali que está a receita e despesa, cara. Certo? Veja que um tempo atrás não tinha isso. Como é que eu ia construir uma casa sem um plano amplo? Ia sair no peito e na raça e ser de qualquer jeito. Agora não. Agora eu estou pensando, se eu colocar aqui uma banheira. Ah, mas espera aí, banheira eu já ouvi falar que ninguém usa. Então vou tirar a banheira. Se fosse só loa, compra a banheira. Compra não sei o quê. Vixe, nem vai usar essa banheira, mas comprou. Tá bom? Vamos lá então. Qual a vigência da LOA? Presta atenção. O prazo é de 1 ano, tá? Período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, o chamado exercício financeiro. Então, todo ano tem uma LOA. Dia 1º de janeiro tem que estar vigente uma LOA, nós veremos que é possível que não, e 31 de dezembro também. Vamos lá. O que diz a Constituição Federal? Artigo 65 da Constituição. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais, se anual é ano a ano. Mas eu pergunto a você, se fosse de 1º de fevereiro a 31 de dezembro do ano que vem, também não seria anual? Seria. E por que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Porque a Lei 4.320 de 64 é que estabelece que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º/1 a 31/12. Veja que se não houvesse a Lei 4.320 de 64, talvez o meu orçamento pudesse ser de 1º de julho a 31 de junho do ano subsequente. Não tinha problema. Por quê? É anual, vai cumprir o mandamento constitucional, que é de ser anual? Sim, se eu não tivesse aqui, ó, mas aí vem a lei 4.320 de 64, complementa e diz em qual período exatamente vai vigorar a lei orçamentária anual. Entendemos? Então essa é a vigência. Quais são os prazos relacionados à lei orçamentária anual? Vamos lá ver o que diz o artigo 65 da Constituição. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização dos planos plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Como eu já expliquei, não existe essa lei. Isso quer dizer que, dos prazos que nós veremos, se estados e municípios tiverem já sua regulamentação sobre isso, pode aplicar aquela regulamentação. Na sua Constituição Estadual, por exemplo, tá? No seu ordenamento jurídico, pode aplicar outro prazo. Mas, porque esse aqui está na DCT. Vamos ver o que diz o parágrafo 3º, o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aqui falou em data, não tem número de data. E aí a banca cobra 2 formas. Tanto a data que coincide, quanto o texto. Então, você tem que decorar os 2, tá? Importante, de novo, os estados e municípios poderão ter outros prazos desde que haja previsão no seu ordenamento jurídico, como já expliquei. Quais são esses prazos, então? Vamos fazer o destrinchamento, tá? Elaboração e encaminhamento. Até 4 meses antes do encerramento de todos os exercícios financeiros. Ou seja, quando dá 4 meses antes, 31 de agosto, tá? 31 de agosto. Como assim 31 de agosto? Vamos analisar aqui para você poder entender. Ó, dezembro. 1 mês. 2 meses. 2 meses. 3 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aqui. Agosto. Pronto. Deixa eu fazer mais bonitinho, né? Fazer mais bonitinho. Vamos lá. Vamos de trás para frente, porque é o correto. 4 meses antes do término. Quando é que termina o exercício financeiro? Aqui. 31. Quando é que começou? Aqui. Primeiro, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Opa! 4 meses antes do término. 31 de agosto. Por que é importante essas 2 datas? Porque essas 2 informações, porque a banca pode me cobrar.
de 31 de agosto ou 4 meses antes do término do exercício de todos os exercícios financeiros, já que o PPA é somente um de 4 em 4 anos, ou seja, somente do primeiro ano do exercício, do primeiro exercício financeiro. Tá? Veja bem, presta atenção que a Constituição não fala em data. Quem estabelece data é a regra que determina o término do exercício financeiro, como nós vimos, né? A Constituição não fala em data. Quem determina a data, aqui, a Lei 4.320 de 64. É ela que diz assim, ó, coincidirá com o ano civil, certo? É ela quem diz. Vamos imaginar agora que surge uma outra lei que diga o seguinte, não. Como é que ficaria, então, se, por exemplo, nós tivéssemos a revogação da Lei 4.320 de 64, tá? Revogou a Lei 4.320 de 64, colocou outra lei, e agora a lei está dizendo um prazo diferente. Presta atenção. Está dizendo que começa em 1º de fevereiro, tá? E vai até 31 de janeiro. É possível? É possível. É anual. A Constituição fala em anual. Não estou mudando a Constituição. Vai ser anual. Só que mudou o exercício financeiro. Pode ser, é só a lei mudar. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Da mesma forma. Eu preciso mudar o texto constitucional para dizer assim, ó, opa, então agora eu vou ter que mudar o texto constitucional para determinar o prazo? Não, porque permanece de 4 meses antes. A Constituição não traz data. Aqui, ó, a Constituição não traz data, o ADCT. Cadê? Não traz data. O que diz o ADCT? Ó, ele fala em 4 meses antes, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Agora o encerramento do exercício financeiro é aqui. Então, se eu puxar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, opa! Mudou para 30 de setembro. Entenderam a lógica? Mudou para 30 de setembro. Então, essa lógica se aplica a todos os instrumentos orçamentários, tá? Sempre essa lógica. A Constituição não fala em data. Onde é que eu sei que está a data? Ora, na própria Constituição, tá bom? Ou melhor, na 4.320 de 64 que traz essa referência. Devolução para sanção. Fala até o encerramento da sessão legislativa. Quando é que encerra? 22 de dezembro. Se amanhã mudar, não, o encerramento da sessão legislativa agora é 21 de dezembro, é 20 de dezembro. Não precisa mudar o texto também, porque não tem uma data definida, tá? Só para nos lembrarmos o que é uma legislatura mesmo, composta de 4 sessões legislativas, compreendendo o período de 4 anos. Sessão legislativa composta de 2 períodos legislativos, compreendendo de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Aqui, ó, tá? Onde o primeiro período legislativo vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo período legislativo vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. E nesses intervalos eu tenho recessos, tá? E aqui eu tenho a legislatura, as sessões, a legislatura, as sessões legislativas, que eu podia ter marcado aqui, não marquei, e aqui os períodos legislativos, tá? A LOA será apresentada sempre aqui, ó, devolvida, melhor dizendo, sempre aqui, devolvida aqui, devolvida aqui, devolvida aqui em cada exercício, entendemos? O que é devolvida? Já foi apreciada pelo Congresso Nacional e devolvida para o presidente para sanção ou veto. Sanção é concordar, vetar é negar e retirar aquele dispositivo que pode ser reapreciado pelo Congresso, só que aí com regras específicas, tá? Então esses são os prazos aí da nossa lei orçamentária anual, tá bom? Como é que eu faço? Ora, só você ter por parâmetro os outros instrumentos também. Vamos lá, composição. Ela é composta de créditos orçamentários ordinários. Por quê? Porque eu tenho créditos adicionais que estarão em outros, em ajustes à LOA, tá? Veja aqui, o crédito, o que é o crédito orçamentário? É uma autorização para gastar. A sua remuneração, quando você for servidora, será autorizada por intermédio de um crédito orçamentário. E suas respectivas dotações. O que é a dotação? É o limite. Então, o crédito é a autorização, a dotação é o limite. O crédito é o cartão de crédito, a dotação é o limite do cartão de crédito. Entendeu? Vamos lá.
Créditos orçamentários ordinários são autorizações para a realização da despesa. Dotação é o limite do gasto para cada crédito orçamentário, ou seja, o valor que se poderá gastar com cada tipo de despesa. Além disso, vai ter previsão de receita para suprir os créditos. Então, eu vou prever a receita e, com base nisso, fixar a despesa. Princípio do equilíbrio, como nós aprenderemos, tá? Você vai elaborar a sua LOA. Você primeiro faz a previsão da receita, tá? Primeiro faz a previsão da receita aqui na sua balança. Vamos imaginar que como receita você previu o valor de 100. Para ter um equilíbrio, você precisa prever a despesa? Não, a despesa é fixada. O que são as despesas? Os créditos e suas respectivas dotações. O crédito diz com o que se pode gastar, a dotação diz o limite até que se pode gastar. O limite máximo que se pode gastar com determinada despesa, tá bom? Qual o conteúdo, então, dentro da LOA? Ora, a lei orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, da universalidade e anualidade, tá bom? Em regra, então, como eu disse, previsão de receita e fixação de despesa. Cuidado com a reserva de contingência, tá? Que está prevista lá no artigo 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é uma contingência? Algo que você sabe que pode acontecer, mas você não sabe quando nem quanto vai custar. Por exemplo, os funcionários da prefeitura, os servidores da prefeitura entram na justiça contra a prefeitura. Ou então um determinado grupo de empresários. Você sabe se a prefeitura vai ganhar, vai perder ou vai perder parcialmente? Estão pedindo 10 milhões. Eles vão ganhar e a prefeitura vai perder 10 milhões? A prefeitura vai ganhar e não vai perder nada? Ou ela pode perder só 5 milhões? Não dá para saber. Como o efeito pode ser muito negativo no meu orçamento, que deveria estar todo equilibradinho, eu faço uma reserva, eu destino um valor como se já tivesse gasto, como se fosse uma despesa. É uma despesa orçamentária, do ponto de vista técnico, mas eu coloco lá e o dinheiro fica lá na reserva. Se precisar, eu gasto, tá? Vamos ver então o que vem a ser a reserva de contingência. Ou melhor, como deve ser realizada segundo a Lei 101 de 2000, como deve ser prevista. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definidos com base na receita corrente líquida, serão estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. Atendimento de passivos, contingentes, riscos fiscais imprevistos. Para isso que ela é destinada a atender a passivos contingentes e riscos, eventos e riscos fiscais imprevistos. Tá? Entendeu? Então, além de receita e despesa, uma despesa específica que nós teremos é a chamada reserva de contingência. Preste atenção que diz a Constituição. A lei orçamentária, lá no artigo 65, parágrafo 14, a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesa para o exercício seguinte, com as especificações dos investimentos plurianuais daqueles em andamento. Veja que isso é novo, foi incluído pela emenda 2019. Em regra, eu teria despesas anuais, tá? Então veja, ó, eu tenho 2 exercícios financeiros, tá? 2 exercícios financeiros. Nesse exercício financeiro, eu elaborei essa LOA. Vamos imaginar aqui 2021. No exercício financeiro, aqui em 2020, eu elaborei a LOA 2021. Elaborei a LOA 2021. Aqui, eu vou, então, elaborar a LOA, executar a LOA 2021. Entendemos? Aqui eu vou executar a LOA 2021. Aqui eu elaboro, aqui eu executo, aqui eu elaboro, aqui eu executo. Certo? Sendo assim, a execução dessa LOA 2021, em regra, na elaboração da LOA 2021, eu teria despesas somente para o exercício de 2021, princípio da anualidade. Porém, vejamos o que diz a emenda, ó. A lei orçamentária anual poderá conter previsão de despesa para exercícios seguintes,
com a especificação dos investimentos plurianuais daqueles em andamento. Como é que funcionava? Eu tinha um investimento plurianual, tá? O meu investimento durava, sei lá, até 2023. Opa, peraí que saiu todo. Começava aqui, melhor dizendo, ó. Deixa eu colocar vermelho aqui. Cadê? Caiu? Aqui, ó. O investimento começava em 2021 e vai até aqui, ó, 2022. Entra lá em 2023. E entra em 2023. Entra em 2023, tá bom? Veja como funciona, ó. Começa em 2021, entra em 2023, certo? Eu tinha esse investimento. Pelo projeto anterior, a LOA só poderia conter despesas daqui, ó. Tá bom? Para essas despesas, cada LOA deveria conter a sua própria despesa. Então aqui, esse investimento teria que ter despesas da LOA de 2021 e aqui de 2023. Entendeu? Agora, o que está dizendo a norma constitucional? Será uma exceção ao princípio da anualidade? Vamos ter que analisar, porque a doutrina vai ter que se posicionar, porque eu só estou falando de previsão e não de execução. Eu poderei prever nessa LOA aqui, ó, tá? Poderei prever nessa LOA aqui as despesas até lá para esse investimento, desde que ele seja um investimento plurianual. Então, as despesas, vamos imaginar que eu estava prevendo gastar com esse investimento 3 mil. E o meu planejamento era 1.000 aqui, 1.000 aqui, aqui 1.000 e aqui 1.000. Pela forma anterior, a minha LOA aqui ia prever 1.000, essa LOA ia prever 1.000 e essa LOA ia prever 1.000. Agora não. Agora, essa LOA aqui pode prever os 3.000 e dizer, ó, 1.000 é para esse, 1.000 é para esse e 1.000 é para esse. Mas já está previsto nessa LOA. Entendeu? Então é isso que quer dizer a norma. Estou falando só da previsão, tá? Da previsão. Só da previsão. Vamos lá. Continuando então. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimentos contendo por Estado ou Distrito Federal, pelo menos a análise de viabilidade estimativa de custos e informações sobre a execução física e financeira. Então, esse registro será organizado pela União para controle da execução dos orçamentos. Bem, eu vi então que, em regra, eu terei receita e despesa. Esse é o meu conteúdo. Crédito e a receita para fazer frente a esse crédito. Mas eu tenho exceções? Tem matérias que são diferentes e que podem entrar na LOA, afinal de contas, exceções ao princípio da exclusividade que nós aprenderemos? Sim, 2 espécies de autorizações. Quais são? Autorização para abertura de créditos suplementares até determinada importância, certo? Obedecidas aí regras específicas. Como assim crédito suplementar? Nós aprenderemos que existem formas de ajustar a LOA, já que não tem como adivinhar o futuro e é tudo muito dinâmico. Eu preciso realizar uma despesa aqui, pá, e não tem como fazer. Aquela despesa que já está prevista, mas faltou dotação, faltou limite, eu achei que era 100 e agora vou gastar 110, esses 10 eu vou chamar de crédito adicional, porque ajusta a LOA, e suplementar, porque suplementa algo que já existe. Lá nos ajustes orçamentários a gente vai ver os detalhes, porque eu tenho 3 tipos de crédito: suplementar, especial e extraordinário. Aqui eu só estou falando do suplementar. Não cabe crédito especial. Então, como exceção à previsão de receita e fixação de despesa, princípio da exclusividade, autorização para abertura de créditos suplementares até determinada importância. Além disso, autorização para realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita para atender insuficiência de caixa. Então, posso realizar, por exemplo, operações de crédito por antecipação de receita. Posso também realizar outros tipos de operação de crédito, tá? Presta atenção, ó o que diz a Lei 4.320/64. A Lei do Orçamento poderá conter autorização do Executivo para abrir créditos suplementares,
Realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita para atender insuficiência de caixa. Isso está na letra da lei para 4.320/64. E diz assim, ó, a autorização legislativa que se refere ao parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar na própria lei do orçamento, ou seja, dentro da própria lei. Só que tem um detalhe, a Constituição foi um pouco mais abrangente. E ela disse, pode-se inserir créditos suplementares, autorização para créditos suplementares, ou operações de crédito por antecipação de receita ou de qualquer outra natureza. Então, a lei de responsabilidade, ou melhor, a Constituição Federal foi um pouco mais abrangente no que tange as operações de crédito. Não é só por antecipação de receita, tá? Vamos lá. Qual é a abrangência da lei orçamentária anual? Todas as receitas. A lei orçamentária anual compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de créditos que autorizadas em lei. Só que tem exceções? Tem. Que nós veremos quando estudarmos a classificação da receita, mas vemos que as receitas orçamentárias não previsíveis não entram na LOA. Por exemplo, caiu um meteoro com a pepita de ouro no estacionamento da prefeitura. É da prefeitura, se é da prefeitura é do povo. É uma receita que eu não previa, eu posso gastar? Pode, é orçamentária. Então é uma exceção. E as receitas extra-orçamentárias? Aquelas que entram em regra como um depósito temporário. Ela entra já para sair, já gerando uma obrigação, um passivo. Operações de crédito por antecipação de receita, emissão de papel moeda, outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Fiquem calmos que lá na frente, quando nós estudarmos as classificações de receita e despesa e os princípios, a gente vai entender tudo isso aqui com calma, tá? Com tranquilidade. Não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda, tá vendo? Quando se fala em conterá todas as receitas, o parágrafo único do artigo 3º, porque diz, ó o que diz aqui, ó. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. E aí o que diz o parágrafo único? Não se consideram para fim desse artigo as operações de crédito por antecipação de receita, emissões de papel moeda, outras entradas compensatórias no ativo financeiro, tá bom? Além de todas as receitas, o que deve ter? Todas as despesas. Só que aqui não tem essa de despesa orçamentária que eu não previ. Se eu não previ uma despesa orçamentária e eu preciso realizar, o que eu faço? Eu faço um ajuste, que nós aprenderemos, que é um crédito adicional, tá? A lei do orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. A única exceção que eu tenho são as despesas extra-orçamentárias, que em regra é a devolução daquilo que entrou como extra-orçamentário. Um depósito em garantia, por exemplo. O que a prefeitura faz? A prefeitura vai fazer uma licitação e coloca lá um depósito, um valor em garantia. Para quê? Para se der algum problema na obra, ela vai e já tem aquele depósito para cobrar como multa. Só que o que acontece? A empreiteira vai lá e cumpre tudo certinho e a prefeitura agora tem que devolver. Aquilo que entrou como receita extra-orçamentária, como um depósito que não pertencia à prefeitura, ela era só depositária, está saindo agora na devolução como uma despesa extra-orçamentária. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais LOA para você.